e que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, nossa inteligência, nos dando o dom da sabedoria, do temor de Deus, para a gente entender, guardar, assimilar e colocar em prática esta palavra. Amém? Meus amados, minhas amadas, vamos entender uma coisa. Ontem, domingo, dia do Senhor, festa da Sagrada Família, a gente ouviu e meditou. Que idade tinha Jesus ontem? 12. Hoje tem que idade? Voltou a ser menininho de novo, né? Voltou a ser menininho de novo. Então, Natal, daí domingo, já com 12 anos, agora volta a ser pequenininho de novo, né? É a dinâmica da nossa liturgia. É muito interessante, aqui a gente já entra na história de Ana. Vamos entender, vamos dar um passinho para trás. Quando se completaram os dias da purificação de Nossa Senhora, Maria e José levaram o menino ao templo para ser apresentado. Lá no templo, né? E duas coisas, eles levaram para ser apresentado e também para cumprirem um preceito já. Bom, as duas coisas vêm lá do Antigo Testamento. Maria e José sempre foram muito observantes às tradições, respeitavam as tradições. Interessante que quando na purificação, terminados os dias da purificação de Maria, geralmente os dias da purificação, aí que vem um termo que a gente usou lá na pandemia, a quarentena, né? As mulheres assim sabem, a quarentena, depois que a criança nasce, a quarentena, né? Aqui no costume judaico, para a mulher, né? Se nascesse um menino, 40 dias, era costume, e se nascesse uma menina, 80 dias, esse é o período aí da quarentena, da purificação, e a mulher não podia, né? O menino ou a menina não podia, se ela saísse de casa e fosse no templo e tocasse qualquer coisa, tudo ficava impuro. Era o costume da época, minha gente. Não vamos julgar hoje aquilo que é da época e da outra cultura lá na época, mas o fato é que Maria e José sempre foram muito tementes a Deus e observavam os preceitos, as tradições, enfim, né? Então foram no templo para duas coisas, purificação e também levaram um par de rolinhas, lembra? Muito pobres, mas levavam também, tudo isso era preceitos, eles tinham que fazer. É muito interessante, talvez a primeira pergunta que surge, mas Frei, Maria foi, né, completado os dias da purificação, então se era completado o dia da purificação, então Maria era impura, sim ou não? Claro que não. Porém, por que Maria fez isso? Por que Maria foi ao templo completado o dia da purificação? Por quê? Porque eles eram tementes a Deus, obedientes às tradições, enfim, eles não queriam chamar atenção para outras coisas, então eles faziam isso, cumpriam, né? Então por isso, não que Maria fosse impura, ela nasceu imaculada, nasceu sem pecado, mas eles cumpriam os preceitos, enfim, as tradições, para que não chamasse atenção, é o respeito, né? E levaram também um casalzinho de rolinhas, pombinhos assim, para oferecer a Deus, conforme rezava a tradição lá de Levítico, de Êxodo, a lei de Moisés. Então foram lá, quando foram lá no templo, tinha um sacerdote lá, como é que é o nome dele? Simeão estava lá exercendo suas funções, enfim, e quando aquele casalzinho lá de Nazaré pegou aquela criança, cuti, e levou o Senhor, olha a simplicidade de Maria e José, o Senhor podia apresentar esse nosso filho, né? Quando Simeão viu aquela criança, ninguém disse nada para ele, mas o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele entendeu, ele disse assim, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, e ele elogiou o menino, e falou para Maria, você vai ser abençoada, mas este menino, tanto é que é uma das dores de Nossa Senhora, a profecia de Simeão, este menino vai ser causa de queda, de reerguimento para muitos em Israel. Quanto a ti, Maria, uma espada vai transpassar a tua alma, né? Então foi esse contexto ali. É muito interessante esse aspecto aí de Simeão, a profecia que ele falou, né? Essa visão que ele teve. Por quê? Porque quem lembra quem foi o último profeta? Qual é o último profeta do Antigo Testamento, minha gente? O último profeta, antes do nascimento de João.
O último. Qual o último livro? Então vamos fazer uma pergunta melhor. Qual o último livro do Antigo Testamento? Que é o último profeta? O livro de Malaquias. Malaquias. Foi o último. De Malaquias até Jesus, sabe quantos anos, minha gente? 300 anos. 300 anos que não tinha um profeta, que não tinha uma profecia, que não tinha nada. Era um vazio de profecias. A fé do povo estava caindo. Aqueles rituais vazios. Só que tinha duas pessoas, que na pessoa deles estavam sustentando a fé de Israel. Na pessoa deles estavam sustentando a fé de Israel. Aliás, 4 pessoas: Zacarias e Isabel. E quem são os outros 2? Ana e Simeão. Ana e Simeão. Simeão a gente viu: posso até morrer se meus olhos viram essa criança, meus olhos viram o menininho. E a outra, Ana. Olha que interessante, Ana havia se casado novinha, ficava viúva, e desde que ficou viúva, olha, meu Deus do céu. Gente, outro dia eu li uma matéria, me desculpe se eu vou escandalizar agora, mas eu tenho que dizer. Eu li uma matéria, o que tem gente, eu não digo nem da terceira idade, da 5ª e 6ª já, que estão aprontando, que estão perdendo o senso de vergonha, que estão perdendo a noção de vergonha da pureza, estão perdendo, homens e mulheres, estão perdendo, parece que em lugar de ficar velho, né, de se preparar para uma boa morte, né, estão ficando, Ari, depois você corta essa palavra, safadinhos. Está aumentando, e o que? Olha o exemplo de Ana, ficou viúva, e do que ela estava ocupada? Do que ela se ocupava, minha gente? Das coisas de Deus, não saía do templo, com jejuns e orações. Que lindo, não é, gente? Que tapa na cara, né? Ocupava com as coisas de Deus, com jejuns e orações. Olha a leitura de ontem que nós ouvimos. Maria e José foram a Jerusalém, conforme era costume. Eles tinham costumes santos. Maria e José tinham costumes santos. Procure criar dentro de você uma disciplina, costumes santos. Então ela ficava no templo, que idade que ela tinha que eu esqueci? 84 anos, 84 anos, o que representa o número 7? Quem que representa o número 7? Perfeição. Quantos eram as 12? Quantos eram as tribos de Israel? 12. O que representa o 12? O que representa o 12? 12 significa a completude, a plenitude da consagração a Deus. Que idade que ela tinha? Os matemáticos de plantão aí, 7 vezes 12? 7 vezes 12? 84. Plenitude o 7, 12 a completude, na totalidade. Por isso as 12 tribos, os 12 apóstolos, a totalidade, né? Ou seja, uma mulher que estava ali, que dedicou a sua vida a Deus em jejuns e orações, no templo, servindo ao Senhor. Então, quando a idade começa, não está na hora ainda, né? Mas comece a se preocupar. Quando chegar a idade chegar, do que você vai... Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Quando a idade chegar, que você ficar bem velhinho, do que você vai se ocupar? Pergunta. Do que você vai se ocupar quando ficar bem velhinho? Do que? Das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Comece já a se preocupar com as coisas de Deus. Simeão, os dois ali segurando uma fé que por 300 anos não tinham profecia, mas eles estavam ali
segurando a fé. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar, vai chegar o Messias, vamos rezar, vamos fazer jejum, o Messias vai... E chegou o Messias, eles viram o Messias, eles viram Jesus. Minha gente, para terminar, você está aqui hoje na missa, fiel. Às vezes, minha gente, se não for você para segurar a fé na tua casa, se não fosse você, sim ou não, para segurar a fé na tua casa, a tua família desmoronaria, sim ou não? Sim. Então não desista, não desista. Uma hora a coisa acontece, uma hora a conversão chega, mas jejuns e orações, não perca o foco, jejuns e orações, uma hora a bênção acontece. Não desista, mesmo que seja só você, a única pessoa que vem à igreja, que comunga, que vai lá, que insiste, que convida, mas ninguém responde. Não, insista, mas não perca você. Seja uma Ana da vida, seja um Simeão da vida. Espere com fidelidade, não caia você, aquilo que a gente viu na primeira leitura, na mentalidade mundana, pecaminosa, concupiscência. Não caia você, segure firme, seja uma Ana, jejuns e orações todo dia. Um dia o milagre acontece, porque se você deixar de fazer isso, a tua família desmorona. E aí a gente recorda Mateus 7, feliz aquele casal, aquela família que constrói sua casa sobre a... Fernanda e oh meu Deus do céu, né? Meu Deus, e Luiz aqui, né? Mas é Luiz Gustavo, né? Então, o que foi o sermão de vocês no casamento? A rocha firme. Feliz aquele casal que constrói sua rocha, sua casa sobre a rocha para a casa não cair. Agora aquele que constrói sobre a areia. E como é que a gente fundamenta? Na palavra, Jesus. Sejamos Simeões, sejamos Anas, jejuns, oração, casa do Senhor, fidelidade. Uma hora o milagre acontece. Amém, minha gente? Mas amém? Pergunte se esse irmão, se essa irmã aprendeu. Entendeu? Você entendeu? Então coloque em prática. Diga assim, ó, você esposa, seja uma Ana. Você esposo, seja um Simeão. Espere com fidelidade, né? Viu, Gustavo e Fernando agora?